Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Origin Health. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e hoje a gente vai falar de um assunto que já foi tema aqui no podcast, que é a farmacogenética. E para isso a gente tem aqui com a gente o Dr. Casale, que é oncogeneticista, chefe do Departamento de Oncogenética do AC Camargo Cancer Center de São Paulo. Lembrando que você está na vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. E hoje, como eu disse, a gente vai falar de farmacogenética, onde a gente quer entender, o que pode levar ao direcionamento de uma melhor perfil de eficácia ou melhor perfil de segurança para um determinado paciente quando ele vai passar por um tratamento. Então, Dr. Casale, a gente sabe que a gente compartilha 99,9%. O que é essa diferença nesse 0,01% que faz com que a gente responda de formas diferentes, tanto para a segurança quanto para a eficácia quando a gente usa um determinado medicamento? Ótimo, porque a gente é muito semelhante uns aos outros, 99% de semelhança entre nós, mas é exatamente essa pequena porcentagem, 0,1%, que faz toda a diferença, porque essas diferenças elas são em genes, muitas vezes de biometabolismo, e que dão as nossas características, Então a gente tem cor do cabelo, altura, muitas coisas são determinadas nessas pequenas diferenças, mas a gente tem variantes genéticas em genes que metabolizam ambiente, que metabolizam medicamentos. E numa pessoa, essa variante ela pode fazer esse pedaço do DNA funcionar 100% e em outra pessoa funcionar 0%. Quem está exposto a uma substância que seja metabolizada por essa enzima vai sofrer as consequências disso. Pode o medicamento não fazer efeito ou até dar efeitos adversos importantes para essa pessoa. Perfeito, doutor Casale. Quando você traz essa questão da eficácia, a gente já entende que todo esse componente genético ele é importante. Mas também tem essa relevância quando a gente olha para o perfil de segurança dessas novas tecnologias. Como que é avaliado isso? O componente genético e a capacidade daquele tratamento gerar mais eventos adversos ou ter um componente de segurança diferenciado? Segurança hoje é tema de todos os hospitais e em várias empresas, quando a gente vê aquela questão da plaquinha de você pode escorregar porque aqui está perigoso, Imagina a gente ter plaquinhas, para alertar a gente da segurança com determinados remédios. Isso seria maravilhoso, a gente ter bandeirinhas, que abrem alertas, amarelos ou vermelhos ou verdes, para falar, pode usar com segurança esse remédio, use com cautela ou você está proibido de usar esse remédio. Então são bandeiras que a gente pode hoje alertar sabendo previamente. Hoje, você ter essa informação antes de ter um sinistro, antes de você ter um efeito adverso, é fundamental, porque você evitaria custos de uma emergência, de uma internação longa, por conta de efeitos adversos. E dentro da oncologia isso é muito comum. A gente tem pessoas que têm muitas náuseas, muitos vômitos incontroláveis, vão parar nas emergências desidratados, com diarreia, com mucosite, com um monte de efeitos colaterais que poderiam ter sido evitados. Então, a farmacogenética ela entra nesse ponto. Então, quando a gente considera a segurança do paciente, farmacogenética é um ponto importantíssimo, tal como infecção, tal como deslizar no chão, ou qualquer outro aspecto da segurança da informação que a gente também tem, a gente precisa hoje entender que farmacogenética faz parte dessa segurança hospitalar. Agora, doutor Casale, a gente sabe que o medicamento, para ele ser aprovado, ele tem todo o curso clínico, Como é que hoje as agências reguladoras, elas consideram esses aspectos de farmacogenética, pensando nas diferenças populacionais, Assim, existem, de fato, perfis diferentes quando a gente olha nas aprovações da agência da China, aqui no Brasil, Estados Unidos, isso é considerado? Isso é considerado principalmente nos estudos de fase 1 e fase 2. Só para lembrar, aqueles estudos de fase 1 é quando a gente já tem uma evidência na fase pré-clínica de que o medicamento vai ser efetivo na clínica, mas eu ainda não sei qual é a dose, porque eu testei em camundongo, eu testei em modelos animais, em modelos de cultura de células, e eu preciso testar agora em humanos pela primeira vez. Então eu faço alguns estudos com doses crescentes de medicamento
por exemplo, 60, 80, 100, 120. E defino que 100 é a dose que eu consigo ter um mínimo de efeitos adversos, ou um mínimo de efeitos adversos aceitáveis, né? Que não pode ser maior do que 10%. Então, hoje a indústria farmacêutica trabalha dentro de uma janela terapêutica onde a gente considera, principalmente para a dose, para a definição de dose de um remédio, essa dose máxima tolerada. O que a gente vem preconizando com a farmacogenética é que a gente comece a trabalhar com a dose mínima eficaz. Então, qual é a dose mínima de medicamento que vai ser igualmente efetiva e que não dá os efeitos colaterais? Essa janela terapêutica pode funcionar diferente de uma pessoa para outra. Então, nos estudos pré-clínicos, a gente até tem os estudos de farmacogenética, nos estudos clínicos fase 1, a gente até tem os estudos de farmacogenética onde a gente já sabe quais são essas enzimas. Mas falta a gente aplicar isso na prática, né? Seria muito bom se a gente tivesse esses testes genéticos definindo que a sua dose é 100, mas para mim tem que ser 60. Entendeu? Então, para mim, a dose terapêutica mínima seria 60, para você é 100. E tudo bem, né? Você vai ter o benefício que eu vou ter e nós vamos ter o benefício também da não toxicidade. Então, essa dose tem que ser individualizada. Hoje, esses medicamentos são medicamentos de metabolismo hepático, que é onde se concentra a maior parte dessas enzimas, né, que fazem esse metabolismo do ambiente. Em relação às populações, a gente vive no Brasil uma população muito heterogênea. A gente tem pessoas que às vezes têm um fenótipo branco ou negro, mas quando você vai ver o genótipo dela, ela tem populações ali representadas nela de populações ameríndias, africanas, europeias, né, todas as populações. O nosso índio, ele veio da Ásia, né, então a gente também importou muitos desse perfil metabólico dos asiáticos, que é muito diferente realmente do resto do mundo, né? Hoje a indústria farmacêutica ela tenta testar o medicamento em várias populações, mas a gente, se tiver o perfil farmacogenético, a gente não precisa ter só essa base desse background genético. A gente pode usar o metabolismo como o definidor de dose. E aí sim, ter esse ajuste fino, que é como a gente quer, né, como uma sintonia de rádio, qual que é a dose certa e qual que é o remédio certo para cada pessoa. Dr. Casale, você até trouxe essa questão da heterogeneidade da população, mas quando a gente pensa nas áreas terapêuticas, que também são muito diferentes, existem mecanismos de ação que são mais afetados por todas essas alterações genéticas e quem sabe a gente poderia explorar mais toda essa questão da farmacogenética? Olha, essa é uma ótima pergunta porque essa é um campo de pesquisa muito grande, né? Então, hoje a gente já conhece algumas das enzimas e dessas variantes genéticas que essas enzimas têm. Acho que até cabe aqui um parênteses para a gente poder explicar um pouco o que são variantes genéticas, né? Então, essas alterações que podem ser de troca de nucleotídeo, inserções, deleções, né, de regiões do DNA, mas também perdas, né, falta de um gene, né, como por exemplo GSTM1, metade de nós não tem nenhuma cópia de GSTM1. Você imagina como a gente está exposto a esses fatores ambientais, né? Então essas variantes são chamadas polimorfismos, porque elas são frequentes na população e elas existem em pelo menos 1% da população. Esse alelo, que a gente diz que é o alelo menos frequente, ele tem que estar presente em pelo menos 1% da população. Por isso que a gente chama de variantes polimórficas, tá? Quando você considera no mesmo gene várias variantes polimórficas, eu vou ter então um haplótipo. A gente vai definir que aquela variante no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3 e no ponto 4, ela forma um alelo chamado estrela 1, que digamos seja o alelo normometabolizador, mas eu posso ter essas variantes, né, acontecendo nesses pontos do gene e dando nuances de atividade dessa enzima. Uma enzima vai funcionar 100%, uma outra enzima vai funcionar 80%, numa outra pessoa esse alelo, dependendo das trocas de letrinhas, vai funcionar 50%, até aquele que não funciona nada, tá? E tem ainda, às vezes, as pessoas que têm duplicação do gene. Então, o gene normal, ele está duplicado e eu passo a ter
um super metabolizador, né? Uma pessoa que metaboliza muito mais rápido do que as outras pessoas. Lembrando que a gente tem o alelo que vem da nossa mãe e o alelo que vem do nosso pai. Então, cada haplótipo desses, a gente tem o alelo materno e o alelo paterno. Essa combinação é que vai dar essa resultante de como você metaboliza em relação àquele gene, tá? Então, a gente precisa conhecer isso, né? Hoje a gente tem estudos muito mais amplos, porque os genes que a gente conhece são inúmeros, as variantes genéticas também são milhares de variantes em cada gene, mas a gente tem genes novos que a gente ainda está descobrindo, né? A descoberta do genoma humano, o desvendamento do genoma humano, ele trouxe um monte de doenças que ainda não tem genes e um monte de genes que a gente ainda não sabe a função. Então, se a gente for ver no nosso DNA, praticamente a gente só conhece função de 40% dos nossos genes. 60% a gente não faz a menor ideia para que eles servem. Então, certamente, a gente, nessa descoberta de novos genes e de novos fármacos, vai usar todo esse arsenal genético que a gente hoje ainda não conhece, mas a gente vai conhecer um dia. Já dá para aplicar na prática? Já, porque a gente já conhece alguns medicamentos que têm um metabolismo muito bem estabelecido e que o FDA, né, americano, né, o Food and Drug Administration, que seria o equivalente à nossa Anvisa daqui, já considera isso como pré-requisito para você usar um medicamento. Isso no Brasil ainda não acontece. A gente não tem hoje nenhum medicamento na prática que a gente possa, que a gente seja obrigado a fazer um teste genético para utilizar aquele remédio. Alguns usam já, por exemplo, algumas instituições como a C. Camargo, já utiliza a DYD, que é um gene que faz metabolismo de folatos, né? E, na verdade, ele é um gene que metaboliza o 5-fluoracil. Então, a gente já tem a DYD, que faz o metabolismo dos fluoracis, né? Dos 5-FU, e que hoje, inclusive dos medicamentos orais, e que hoje você tem que fazer um ajuste de dose se essa enzima não está funcionando bem. Então, uma pessoa que tem uma atividade 100% dessa enzima vai receber dose cheia desse remédio. Mas se ela for metabolizadora lenta, por exemplo, essa enzima tem 50% de atividade, essa pessoa vai ter uma toxicidade gigante com fluoracil, vai ter mucosite, muita diarreia. Então, para evitar esses efeitos que podem, inclusive, ser ameaçadores da vida, né? Porque a pessoa vai parar na emergência desidratada, não vai conseguir comer, né? Porque tem muita mucosite. A gente hoje preconiza que esse teste seja feito antes de começar esse tratamento. Esse 5-fluoracil, ele é utilizado hoje para tratamento do câncer coloretal, mas ele está presente em vários esquemas de quimioterapia que utilizam essa medicação como câncer de mama, câncer de pâncreas, né? Então, vale a pena a gente saber com antecedência. Os psiquiatras saíram na frente nesse aspecto, porque hoje o ajuste de medicamentos de psiquiatria, é muito difícil você dizer se você está fazendo a dose certa ou se a pessoa não está realmente respondendo àquela medicação. Então, uma pessoa com esquizofrenia, com qualquer distúrbio psiquiátrico, que ela vai usar um medicamento de biometabolismo hepático, ela precisa do teste de farmacogenética e hoje os psiquiatras já conseguiram incorporar isso para dizer, olha, esse remédio não está funcionando em você, mas se eu aumentar um pouco mais a dose, ele vai funcionar. Entendeu? Em vez de trocar o remédio, ficar naquela coisa da tentativa e erro, que é o que a gente vê normalmente, né? A gente hoje consegue fazer esse ajuste fino, essa sintonia de rádio que a gente estava falando no começo. Cardiologia também é outro aspecto interessante, né? Porque uma pessoa tem hipertensão, usa um medicamento, o médico fala assim, esse remédio não está bom para você, porque a sua pressão não está baixando, né? E ninguém pensa que isso é farmacogenética. O remédio não está funcionando, a pressão não está baixando, então ele simplesmente troca de remédio. Os remédios de colesterol, a mesma coisa. Mas eu tenho um parâmetro, a pressão, ou eu tenho o exame de sangue para ver o colesterol. E quando você usa um medicamento preventivo, por exemplo, no caso do câncer, que você tirou o tumor,
Então você não tem mais como saber se aquele remédio está funcionando ou não, porque você não está vendo mais o câncer. E você está usando, por exemplo, uma hormonioterapia durante 10 anos. Imagina se o remédio não funcionar. Você está tomando água com açúcar, né? A pessoa está achando que está sendo protegida, né, pelo tamoxifeno, por exemplo, que é o medicamento mais utilizado para câncer de mama, e, no entanto, ela não tem metabolismo para transformar o tamoxifeno, que é uma prodroga, na droga ativa, né, no medicamento ativo, que é o endoxifeno. Essa enzima é a CYP2D6. E a gente fez um trabalho em Curitiba muito interessante com uma população de câncer de mama, exatamente para mostrar que essas pacientes que têm metabolismo intermediário ou baixo não transformam o remédio prodroga, tamoxifeno, no medicamento ativo. E aí a gente viu com 5 anos que havia mais recorrência. Então, quando a gente dosa o tamoxifeno e endoxifeno no sangue, no plasma dessas pacientes, né? Isso com 3 meses de tratamento a gente já consegue ver. E faz o teste da enzima, a gente vê que tem uma correlação direta de recorrência com falta de atividade da enzima que ativa o remédio. Bacana que você está falando, além do impacto clínico para o paciente, né, de estar tomando uma droga que não está tendo o efeito desejado, também tem um impacto econômico, né? Que existe muito essa questão de falar, o teste tem custo, mas ele também evita que se desperdice, né? Que essa pessoa use tamoxifeno durante 10 anos. Imagina, mesmo com um custo barato do tamoxifeno, que é em torno de R$100 uma caixa, multiplica isso por 10 anos. Sim. Entendeu? Isso paga, com certeza, o teste genético que a gente quer fazer ou a dosagem, né? Hoje a gente consegue fazer, às vezes até em papel de filtro, não precisa nem coletar o sangue e transportar, a gente consegue fazer isso com papel de filtro por espectrometria de massa. Então, esse arsenal a gente precisa melhorar no Brasil. A gente hoje está vendo que os testes genéticos estão ficando mais populares, principalmente os testes de avaliação de risco, né? Então, painéis para câncer hereditário. Hoje a gente já tem disponíveis, pelo menos nos laboratórios privados, e os convênios arcam com isso. Estamos fazendo esforço para que isso seja incorporado no SUS. Mas se a gente for pensar em políticas públicas, né, em impacto populacional, faz muito sentido a gente oferecer esses testes de farmacogenética, até mais do que os de câncer hereditário. Porque isso tem impacto, como você falou, né, em tratamentos que vão durar muito tempo. E você consegue direcionar, às vezes, um medicamento mais caro para quem realmente precisa. Então, eu não posso usar tamoxifeno porque eu tenho esse problema de metabolismo, eu vou usar um inibidor de aromatase. A alocação do recurso fica mais bem-vinda quando você faz uma discriminação por atividade da enzima, né? Você define a atividade da enzima e define o tratamento com base nisso. É a medicina personalizada que a gente quer ver, né? Quer que aconteça. Sim, e aí eu até queria te perguntar, doutor Casales, porque a gente falou dessa questão da questão hereditária, de você entender o risco. A gente falou também dessa questão de como essas alterações genéticas podem modular as respostas, né, para segurança e para eficácia. E a gente também tem a medicina de precisão, que são os tratamentos direcionados. Então, acho que assim, só para explicar para os nossos telespectadores, né, qual a diferença, assim, em que momento ali, né, da jornada desse paciente, cada um desses testes são aplicados, no sentido até que a gente possa entender assim, o que faz parte da boa prática clínica. Você trouxe o exemplo, né, da cardiologia, da psiquiatria, da própria oncologia, da realização desses testes, né? Em que momento eles devem ser realizados e em qual sentido? Os testes de predisposição genética, eles são hoje custo-efetivos quando você tem história de câncer na família ou casos jovens, né? Então, ou uma pessoa que teve mais de um tumor. Então, a gente não faria para a população geral, tá? Os testes que são feitos hoje para direcionar tratamentos, eles já não são mais testes de sangue ou saliva, como esses que eu falei. Esses testes para direcionar tratamento, eles precisam ser feitos no tumor, porque aí o que a gente está vendo é o DNA do tumor. Você pega aquele bloquinho, né, de tumor, extrai o DNA do tumor e faz o teste genético do tumor. E os testes de farmacogenética? Os testes de farmacogenética também são feitos na saliva ou no sangue. Eles são testes germinativos. Minha opinião,
Se contar, a gente tem que fazer ao nascer. A gente tem que fazer ao nascer. E, na verdade, a gente já está vendo uma coisa muito interessante, que já tem relevância para o bebê, na barriga da mãe, como que é o metabolismo dela e como é o metabolismo da criança. Então, vamos dizer que a mãe esteja sendo exposta a um fator ambiental, a algum medicamento, e que ela metabolize muito bem. Mas o bebê herdou do pai um gene de baixo metabolismo. Então, o que não faz mal para a mãe vai fazer mal para o bebê. O bebê já está sofrendo dentro da barriga da mãe os efeitos, né, sem ter tido esse poder de escolher, né, o que ele quer fazer da vida dele, né, porque a mãe é que faz as escolhas nessa hora, né. Então a gente já está vendo que prevenção cada vez mais começa dentro do útero, e a gente está falando não só de prevenção para doenças, mas essa prevenção, né, de sinistros, né, como a gente vê os seguros falando, né, de sinistros que são os efeitos adversos do medicamento, que hoje lotam as nossas emergências. Você vai em um hospital de câncer, o que tem de gente com neutropenia febril parando nas emergências, né, com efeitos adversos, neuropatia periférica, né, efeitos adversos dos medicamentos oncológicos, que são bastante tóxicos para o tumor, mas também são tóxicos para as nossas células. A gente quer acabar com o tumor, mas muitas vezes a gente também está sendo tóxico para as células normais do nosso corpo. Né? Por isso a gente gosta tanto das terapias-alvo, né? Porque elas já têm um alvo lá dentro do tumor, você já vai direcionar o tratamento para aquele alvo terapêutico. Agora, isso que você trouxe de já entender, né, no bebê assim que nasce, hoje já tem esses bancos com esses dados que de alguma forma, mesmo que a gente não consiga fazer a nível individual, a gente faça a nível populacional, né? Então, eu entendo que aqui no Brasil a gente tem essa população, né, muito miscigenada, mas no sentido de que já existem alguns estudos que a gente sabe que um determinado medicamento ele é mais efetivo numa população em outra, ou que uma determinada alteração pode levar a aumentar esse risco ou a ser um fator mais protetivo? Eu vou até adicionar uma coisa rapidinho. E existem testes já para serem feitos no bebê, dentro da barriga, testes genéticos? Olha, os testes genéticos que a gente tem hoje para avaliar dentro da barriga são testes genéticos para ver, por exemplo, translocações ou alterações genéticas em genes de predisposição. Mas seria viável a gente conhecendo qual que é o genótipo da mãe. Então, por exemplo, eu coletar a saliva da mãe, eu estou vendo que é o DNA dela, né? Aí eu coleto plasma e vejo quais são as alterações genéticas adicionais que a gente não está vendo na saliva da mãe. Isso a gente pode inferir que é do bebê. Então é possível sim fazer, mas já existem testes hoje, mas não de farmacogenética. Aliás, é uma boa ideia a gente já começar a pensar nisso. E em relação aos estudos brasileiros, não tem dúvida que a gente tem que, da mesma forma que os cânceres hereditários, estudar populações diferentes, né? A gente vai ver no Sul, a gente tem uma prevalência de mutação no gene TP53 por conta de uma mutação fundadora da síndrome de Li-Fraumeni, que é o R337H, uma variante específica que ocorre em 1 em cada 300 pessoas do Sul. Aqui no Sudeste, a gente ainda tem essa incidência, porque pega um pouco, né, dessa frequência, mas certamente o perfil genético do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste ainda é pouco explorado. Então, a farmacogenética é a mesma coisa. A gente pode ter diferenças regionais, mas nada melhor do que você ter o seu perfil genômico, né? Conhecer essa sua genética, né, de base, né, e adicionar isso como um guia para a sua vida. Eu vou usar um remédio para dor, vou usar um anti-inflamatório, eu vou olhar naquela lista e vou falar, esse aqui que é o remédio que eu posso, ou esse aqui não faz efeito, né? Então é muito interessante a gente poder pensar que essa individualização, ela tem que ter, lógico, a indicação do médico, mas eu acho que esse é um teste que poderia ser um teste até de farmácia, porque ele não depende de um aconselhamento genético de risco, porque afinal de contas a pessoa está conhecendo a sua genética antes de usar um remédio, é muito preventivo, né? O que a gente precisa sim é treinar farmacêuticos para fazer o aconselhamento farmacogenético. Os farmacêuticos eles têm que estar preparados
para isso, né? E a gente tem trabalhado nesse ponto de vista de educação. A Secamargo já está oferecendo cursos, né, de farmacogenética, já vamos para o 2º curso agora em setembro, então acho que é importante a gente também divulgar que a informação existe, dá para olhar para a literatura, dá para olhar muita coisa no YouTube, né? Mas quem tiver interesse em farmacogenética, por favor, né, pode nos procurar no Secamargo, que a gente está começando essa área. E espero que a gente consiga implantar, né, ser o primeiro hospital de câncer no Brasil que implante a farmacogenética como parte da nossa rotina para pacientes oncológicos em tratamentos, principalmente com esses medicamentos tão tóxicos, né? Dr. Casale, você fala muito essa questão de não olhar só para a genética dos indivíduos, mas também para ter esse olhar para o ambiente externo, né? Para os fatores externos. Que fatores externos são esses que a gente também deve olhar, além desse componente genético, que podem alterar essa questão da percepção ou da forma como tratar esse paciente? Olha, sempre me chamou muita atenção dentro dessa minha jornada da oncologia, que já tem aí, você vê, 25 anos de oncogenética, né? Essa questão da epigenética, né, dos fatores ambientais, né, e de quanto que isso, a genética da pessoa de família interage com esses fatores do ambiente. E partindo de um exemplo, por exemplo, o cigarro, né? Por que tantas pessoas fumam e tão poucos desenvolvem câncer de pulmão? Mas quando você vai ver quem tem câncer de pulmão, 95% fuma. Então, existem genes, né, de sensibilidade, que são genes de biometabolismo do ambiente, do metabolismo de combustão, né, que fazem com que uma pessoa seja mais sensível ao ambiente. Então, isso tem relevância, né? Não que a gente vá poder falar, você pode fumar, mas pelo menos a gente vai ter aquelas pessoas que eu falo, você não pode fumar de jeito nenhum e cuidado com o ambiente, porque o ambiente poluente para você faz mais mal do que para outras pessoas. Então é interessante isso, né? Porque a gente já sabe isso com álcool, a gente já sabe isso com agrotóxicos, a gente já conhece muitos desses genes que metabolizam o ambiente, que são os genes de fármaco, né? Então um teste de farmacogenética, ele pode sim ser extrapolado para o ambiente. A gente precisaria ter um aconselhamento, né, de saúde em que envolvesse esses genes de biometabolismo. Seria maravilhoso. Estamos abrindo a oportunidade para um mundo melhor, né? Agora, hoje eu dei uma aula na USP e me perguntaram assim, será que a gente está preparado para receber essa informação? Né? Então, a gente ainda não está preparado, ainda não existe um grupo de pessoas, né, que seja formada para poder explicar esse resultado. E como que a gente vai carregar esses resultados, né? Se você parar numa emergência e falar assim, olha, eu não posso tomar morfina porque não funciona para mim aqui, ó, não é o remédio para dor que serve, né? Eu tenho que tomar esse outro tipo tenho que tomar codeína, ou tenho que tomar tramadol, né? Eu sou o contrário, codeína e tramadol já não funcionam em mim. Eu já tenho que sair do anti-inflamatório para a morfina. Então eu tento lá com os analgésicos comuns, nunca precisei, mas já tomei tramadol e não funciona. Já tomei codeína, não funciona. Eu tenho um biometabolismo tão rápido que esses medicamentos, para funcionar em mim, eu teria que tomar uma dose muito mais alta. Então, hoje a gente está falando também em cuidados paliativos, né? A gente também precisa levar isso para onde a gente vai ter, talvez, uma atuação melhor, né? Começar em cuidado paliativo, começar com pacientes oncológicos que estão fazendo uso de medicamentos que esses genes sejam um ponto-chave, né? O metabolismo do urinotecano, o metabolismo do 5-fluoracil, né? De ter algumas terapias-alvo, imunoterapias, para o ajuste de dose acontecer antecipadamente. Essa questão de estar preparado é bacana, né? Você está falando do lado do profissional da saúde, mas do lado do próprio usuário, de quem faz os testes, também identificar se eles estão preparados para receber um diagnóstico como esse, né? Não um diagnóstico, né? Porque ainda não existe a doença, mas acho que a gente precisa de um outro episódio para falar só sobre isso. Mas é a sensibilização, né? Aos poucos, assim, até agradeço muito estar aqui, porque a gente está tendo a oportunidade de falar de um assunto que pode despertar o interesse das pessoas, né? E falar, nossa, eu acho que eu quero esse teste, eu quero fazer esse teste. Antes de começar um tratamento, né, tão pesado, que você trouxe o exemplo do tamoxifeno, né?
enfim, mas eu acho que isso ajuda também a direcionar, otimizar recursos e otimizar a qualidade de vida das pessoas, usando medicamentos. Aí a gente volta, medicamento certo para o paciente certo, na dose certa, né? Isso ainda mais verdade aqui. Isso. Então, você que tem interesse, que se sensibilizou aqui com a nossa jornada, né, com o nosso bate-papo, né? Quem sabe não é hora também de você passar por essa experiência de fazer um teste de farmacogenética e entender, às vezes, medicamentos, né? Principalmente se a pessoa já usou medicamentos que não funcionaram ou que tiveram alguma toxicidade, né? Então isso já traz um despertar para aquela pessoa. E lembrar que esses genes são herdados, né? Então, se você tem uma pessoa na família que não metaboliza bem um remédio, né? Ou que tem um super metabolismo e o remédio não funciona, às vezes porque ele é eliminado muito rápido, pode ser que seu filho, seu irmão, sua irmã também tenham esse gene, né? Então, às vezes, você testar várias pessoas da família, você vai entender como isso corre na família como uma genética de populações, né? Então, assim, é interessante a gente hoje ter esse pensamento que é mais uma pecinha desse nosso quebra-cabeças da genômica, né? Que a gente está falando agora de prevenção de precisão, né? A gente usa o termo oncologia de precisão, saúde de precisão, e a gente está falando de prevenção, não só o tratamento de precisão para escolher o remédio certo, mas como você falou, qual que é a dose certa, né? E qual que é o remédio certo para cada um, né? O que funciona para a maioria vai sempre funcionar para a maioria. Eu posso ser a exceção e eu quero ser tratado diferente. Dr. Casale, obrigada pela sua participação de novo aqui com a gente, né? Dessa vez em vídeo. Agradeço muito pela sua, enfim, tudo que a gente pôde discutir, né? E trazer esse conhecimento que ainda a gente fala muito da medicina de precisão, do uso dessas novas tecnologias, mas tem esse outro lado, como a gente discutiu aqui, é muito importante. Obrigado, eu que agradeço. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. E se você quer entrar para a nossa comunidade, vai lá em mittechreview.com.br/assine para saber mais. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.